Com o macaco hidráulico, foi muito fácil levantar esse carro. Um equipamento como este aqui facilita a vida da gente porque trabalha com o princípio de Pascal. Não conhece? Ele foi idealizado no século 17 e é aplicado até hoje. Este princípio e alguns outros são aplicados em equipamentos supermodernos que utilizam a hidrostática. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. A hidrostática é muito importante para a automação, e a automação trouxe muitas vantagens para a indústria. Entre essas vantagens estão a segurança para o operador de equipamentos, segurança para o processo produtivo, qualidade, confiabilidade, melhor relação custo-benefício. Ela também substitui o homem em atividades mais perigosas e põe fim ao trabalho repetitivo que sempre foi causa de doenças ocupacionais. Toda a tecnologia da automação é o resultado da integração entre diversas áreas como elétrica, eletrônica, informática, mecânica, pneumática, hidráulica, química, física e muitas outras. A hidrostática é a parte da física que estuda a força exercida pelos líquidos, pelos fluidos, quando estão em repouso ou quando sobre eles atua alguma força. Antes de tudo, é preciso saber que fluido é qualquer substância que possui a propriedade de escoar quando submetido à ação de uma força. O fluido não tem uma forma própria. Qualquer substância que pode fluir, escoar, é considerada um fluido. Portanto, nessa categoria estão os líquidos e os gases. Líquidos, gases e sólidos são dotados de densidade. Bem, mas será que a densidade dos gases é igual à dos líquidos? Ou seria igual à dos sólidos? A pressão no interior de um fluido depende basicamente da sua densidade e da posição que esse ponto ocupa no fluido. Então podemos falar de pressão hidrostática, por exemplo, né? Então a pressão interior, por exemplo, considerando como fluido a água, a gente vê a posição que a profundidade que esse ponto está submerso na água e multiplicamos esse valor pela densidade da água e pelo valor da aceleração da gravidade. Obtemos a pressão. No caso da pressão atmosférica é muito parecido, já que o ar também é um fluido. Só que ele tem uma densidade muito inferior à densidade da água. Então, no caso, a pressão atmosférica depende da altitude que a gente está e dessa densidade do ar, que é muito inferior à densidade da água. Então, por exemplo, se estivermos ao nível do mar, a pressão atmosférica é diferente da pressão atmosférica numa certa altitude, por exemplo, aqui em São Paulo. Densidade, pressão, princípio de Pascal. Para saber mais, vamos conhecer alguns princípios importantes para a hidrostática. A densidade nos informa se a substância que constitui um corpo é mais ou menos compacta. Uma caixa de isopor pode ter a mesma forma e o mesmo tamanho de uma caixa de madeira, mas a caixa de isopor é menos compacta, menos densa e mais leve. Isso significa que corpos que apresentam pequena densidade são mais leves. Já corpos que possuem muita massa em pequeno volume são corpos de grande densidade. Essa diferença pode ser encontrada em elementos da natureza. A água que corre em um rio, por exemplo, tem muito mais densidade do que o ar. Para entender alguns fenômenos físicos, também precisamos conhecer o conceito de pressão. A pressão é a relação entre a força aplicada perpendicularmente sobre um corpo e a área sobre a qual ela atua. Quanto menor a área para uma mesma força aplicada, maior será a pressão obtida. Quem já levou um pisão dado por um salto-agulha sabe muito bem que a dor é intensa. Isso porque a área desse salto é muito pequena e causa uma pressão elevada. Outro princípio foi descoberto quando Arquimedes estava em sua banheira.
Depois de alguns experimentos, eureka! Ele descobriu o empuxo. O empuxo é a força exercida por um líquido sobre todo o corpo que flutua nesse líquido ou que nele está submerso. O empuxo permite a flutuação de diversos corpos. Um navio, por exemplo, não afunda porque, em contato com a água, sofre o efeito de duas forças contrárias: o peso, que age de cima para baixo, e o empuxo, que age de baixo para cima. É o equilíbrio dessas duas forças que faz com que o barco flutue. Mas para ter estabilidade, o peso deve ser igual ao empuxo. Já o princípio de Pascal diz que o acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos deste líquido. Na indústria, o princípio de Pascal é o responsável pelo funcionamento de diversos equipamentos que substituem a força humana. A hidrostática na automação industrial permitiu a substituição do homem em atividades perigosas e em trabalhos repetitivos, evitando assim acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Depois de conhecer de perto a hidrostática, é que a gente percebe quanta energia ela ajuda a economizar. Ufa, até a próxima!